bem-vindos a mais um episódio do nosso Classe A Inspira. E hoje nós estamos com mais um episódio do Inspira Convida. O nosso convidado de hoje é o professor Thiago, professor de Biologia. Thiago, o Inspira está nas suas mãos agora, fica à vontade. Não, dá para fazer esse final de semana, dá para fazer um trechinho aí até Cidrolândia, até Maracaju, faz um passeio. O que você acha? Beleza, né? Você já apertou play? Pô, que sacanagem, cara. Poxa, não deu tempo nem de passar um perfuminho. Grazi, valeu pelo convite mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estar participando. O Inspira, cara, tá, ó, no meu coração, certo? Ó, no meu coração, certo? Um quadro excelente, excepcional, e obrigado aí, espero poder contribuir com esse nosso tema. E por sinal, nosso tema fala sobre recursos hídricos e o meio ambiente. A ideia aqui, pessoal, é mais ou menos entender o que são esses recursos hídricos, né? Entender um pouquinho deles em relação a um bioma extremamente importante que nós temos aí um contato muito íntimo, certo? Então eu lanço a primeira pergunta: o que são recursos hídricos? São qualquer água superficial ou subterrânea que podemos obter e destinar para o consumo humano. Então nós colocamos aí na jogada rios, lagos, arroios, represas, lençol freático, dentre outras possibilidades. Então basicamente é uma disponibilidade de uma água doce na qual eu posso utilizar para atender às minhas necessidades como um ser humano, tanto para consumo próprio, para uso em empregas, irrigação, plantações, geração de energia. E aí a gente pensa o seguinte: o Brasil, ele tem um papel de destaque quando falamos em relação a recursos hídricos, a disponibilidade de água doce. Cerca de 12% de toda a água doce do mundo está localizada aqui no nosso território. E ainda adianto mais, cerca de mais ou menos 53%, dos recursos hídricos da América do Sul estão também localizados aqui no Brasil. E aí estamos diante, a gente acaba se deparando do primeiro problema. Seguinte, boa parte dessa disponibilidade de água ela está mal distribuída pelo nosso território, quando comparamos a densidade demográfica das diferentes regiões do nosso país. Então cerca da maior parte da água, desses recursos que estão disponibilizados, estão concentrados na região norte, onde nós temos a menor densidade demográfica. Em contrapartida, quando olhamos para o sudeste, nós temos uma alta densidade, a maior densidade demográfica dentro do nosso território, e nós temos uma baixa capacidade de recursos hídricos, com uma região aí passando constantemente por crises de abastecimento, necessidade de racionamento e tudo mais, tá? Então é extremamente importante que a gente entenda essa disponibilidade da água para que a gente possa tentar criar políticas de melhor distribuição para atender melhor a população. Mas também, cara, eu queria, além de falar de um pouquinho do conceito, recurso hídrico e tal, eu gostaria de falar sobre um bioma em especial, o Cerrado brasileiro, que é extremamente importante para a formação dos diferentes disponibilidades de recursos hídricos. Para isso, eu vou dar uma analisada aqui atrás, nesse cantinho aqui, para poder abordar esse tema. Segura aí, galera, vamos lá. Bom, galerinha, então a ideia aqui é entender o papel fundamental do Cerrado em relação à formação, a disponibilidade dos recursos hídricos. Antes disso, eu gostaria de destacar, ou relembrar para você as nossas 6 grandes áreas classificadas como biomas. Então nós temos a Amazônia, aqui nessa porção norte, nós temos aqui o Cerrado, aqui no Brasil Central, nós temos a Mata Atlântica aqui na faixa de costeira, litorânea, nós temos o Nordeste aqui, sendo envolvido pela Caatinga, basicamente todo o Nordeste, aí nós temos o Pampa, aqui no fundo, o Campos Sulinos, e aqui no cantinho, entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, nós temos o Pantanal. Então nós sabemos que quando falamos de recursos hídricos, tanto a Amazônia quanto o Cerrado têm uma importância fundamental para essa água que vai chegar a nós. Mas eu queria focar um pouquinho mais em relação ao Cerrado.
Ele é hoje, né, o segundo maior bioma, né, brasileiro, e ele tem uma posição estratégica muito importante. Ele está localizado na região central do país, praticamente fazendo divisa, né, em contato com todos os outros biomas. Ó, perceba aqui, ó, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, certo? Então, extremamente estratégico, tá? Antes de falar um pouquinho sobre recursos hídricos em si, eu gostaria de relembrar algumas situações ligadas às características do cerrado. Quando falamos em relação a clima, nós temos um ambiente quente praticamente o ano inteiro. O clima é classificado como tropical sazonal, porque ele apresenta duas estações bem definidas. Então, uma é um inverno bem seco e a outra um verão chuvoso. Na época de chuvas, basicamente, nós temos cerca ali uma média de 1.300 milímetros. E aí, quando a gente pega essa disponibilidade de chuvas, a ocorrência das chuvas com o tipo de solo, nós nos deparamos com um solo que é profundo, então ele é propício para, ele é poroso, então ele é propício para a infiltração. Essa água cai da chuva e a chance de alimentar o lençol freático é muito grande. Mas ele é um solo pobre em nutrientes, é um solo com natureza ácida. Então, quando pensamos em usar o solo do cerrado para plantações, por exemplo, ele precisa passar por um tratamento. A nível de ecossistema, o cerrado ele é subdividido em várias regiões. Então, o cerrado popularmente ele é conhecido como cerrado, ou como cerrado não, desculpa, a savana africana no Brasil. Então, nós temos desde formações herbáceas, um extrato bem rasteirinho, basicamente de gramíneas, chamado campo limpo, o campo sujo, o campo cerrado, onde nós temos uma transição de herbáceo para arbustos, eventualmente com árvores que apresentam aquelas contorções, todas tortas, retorcidas, até os campos senso estrito e o cerradão com as formações florestais, extremamente importante. Agora, quando falamos de cerrado, a BAT já levanta uma antena de preocupação, porque ele tem cerca de quase 50% do seu território, até medições de 2019, comprometido pela ação humana, principalmente o desmatamento, abertura de área para a pecuária e para a agricultura. E quando a gente faz isso, a gente afeta a cobertura natural e aí, consequentemente, a gente afeta o fluxo de chuvas, a gente afeta a capacidade de infiltração da água, o próprio uso dos recursos pela capacidade de aumento das áreas de plantação. Então, hoje, a maior ameaça ao bioma cerrado é o desmatamento para o uso de agricultura e pecuária, beleza? Por que isso é tão preocupante? Porque, cara, o cerrado, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos classificou o cerrado como sendo uma das áreas mais importantes em relação à formação das chamadas bacias hidrográficas. Esse conselho ele separou por todo o território nacional cerca de 12 regiões hidrográficas. Dessas 12 regiões, 8 delas estão localizadas no bioma cerrado. Além disso, essa região central estratégica acaba sendo a base de formação das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil, certo? Por exemplo, Tocantins-Araguaia, a Bacia do Prata, tá? A do São Francisco. Então, quando a gente fala de desmatamento, agressões a esse bioma, nós estamos afetando as suas nascentes. Então, nós estamos comprometendo a capacidade de abastecimento para as bacias hidrográficas na qual o cerrado faz parte a nível de território, beleza? Então, bora voltar para cá, que aí a gente já continua com essa nossa análise, tá? Então, galera, pensando nessa importância relacionada ao cerrado, e não podemos também tirar o mérito relacionado, por exemplo, à Amazônia, com o processo de formação dos chamados rios voadores, aquela grande quantidade de massa de água, de vapor, em suspensão na atmosfera, propiciando a formação de chuva. Nós temos dois biomas que têm uma importância muito grande para o processo de abastecimento humano, os grandes reservatórios que abastecem as cidades, os centros urbanos, e também o abastecimento dos reservatórios das hidrelétricas. Então, quando a gente afeta reservatório para atendimento humano,
nós estamos falando em uma crise hídrica ligada ao racionamento do uso da água. Quando nós falamos em afetar o abastecimento de reservatórios de hidrelétricas, nós afetamos a principal forma de geração de energia para o nosso país, certo? Então é extremamente preocupante o rumo que estão tomando as coisas. De 2014, 2015 para cá, né, desde a primeira crise hídrica do Brasil, nós estamos nos repetindo. Então temos reflexo com possibilidade de apagões, racionamento de água e aumento do custo energético para as pessoas. Então cabe aqui um conselho, né, uma conscientização. Faça a sua parte, né, economize água, não desperdice. Fazendo isso, você evita, né, um desperdício que pode afetar lá atrás, lá nas nascentes, lá no abastecimento dos reservatórios, certo? Então, pessoal, de coração, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais com o seu conhecimento, que você possa ter saído um pouco mais esclarecido a respeito desse assunto, tá? Grazi, mais uma vez, muito obrigado, um sucesso esse quadro, vocês estão de parabéns, certo? Então, fui!